Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para você que está aqui na sinagoga nessa manhã de Shabbat, abençoada. Você que venceu o friozinho, o edredom, levantou da sua cama, veio até aqui para adorar o Eterno. E como é bom adorar o Eterno, como é bom estar aqui diante do Eterno, né? Nessa manhã, assim como nosso pai Avraham, nós vemos, a Torá nos ensina, que ele se levantava cedo para se apressar em cumprir as mitzvot do Eterno. Por isso que eu sempre gosto de lembrar que cada serviço, ele representa um dos nossos patriarcas, né? E amanhã, pela manhã, representa o nosso pai Avraham Avinu, que ele se esforçava para cumprir a vontade do Eterno. Quando o Eterno dizia para ele, faça tal coisa, ele pela manhã ele levantava e ia correndo fazer. Assim, somos nós, filhos de Avraham, fazemos parte dessa descendência, pelo sangue do Mashiach, pela Torá, pelas alianças, cumprimos Shabat para nos esforçarmos em cumprir a vontade do Eterno. E um Shabbat Shalom para você que está nos acompanhando pela live, você que faz parte da Beit Virtual, que o Eterno te abençoe grandemente, que o Eterno continue derramando bênçãos sobre você. Você talvez que não pôde estar aqui, que está nos acompanhando também, o Eterno continue te abençoando. E é sempre uma bênção estarmos juntos, em congregação, em comunhão, assim como diz a Torá, quão bom e suave é, diz Terlim, né? Que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Aharon, ungindo como o nosso Kohen, Baruch Hashem. Nessa manhã, nós vamos estudar um pouco sobre a Parashá Bemidbar, no deserto. Eu usei o seguinte tema, os padrões de Deus. Vamos estar vendo em Bemidbar, Números, e também em 1 Coríntios. Eu vou tentar ser breve. É uma Parashá muito bonita, um pouco complexa, muitos números nós achamos nessa Parashá, né? Por isso vem o nome, né, dado a ela de Números, esse livro, né, Números, mas na realidade não é Números, o nome original desse livro é Bemidbar, no deserto, onde nós vamos ver grandes coisas, grandes milagres, né, grandes acontecimentos do povo de Israel no deserto. É muito interessante, porque esse livro, enquanto o livro de Vaikra, ele nos conecta com a redenção, né, do Eterno, também fala muito sobre Mashiach, né, o arquétipo de Yeshua está presente no livro de Vaikra, de Levítico, que também foi traduzido como Levítico, né, da lei dos levitas, mas é Vaikra, né? Então, nós vamos ver em Bemidbar como o Eterno, como o povo teve experiências com o Eterno no deserto. É muito interessante, porque muitas vezes a pessoa, quando você está conversando com a pessoa, hoje eu acho que não usa tanto, mas eu ouvia isso antes. Irmão, eu estou passando pelo deserto. Acontece alguma coisa, estou no deserto. Né? Às vezes nós passamos momentos, sim, desérticos na nossa vida. Mas é muito interessante nós aprendermos com o povo de Israel que o Eterno, no deserto, ele tem muitas experiências com o povo. E grandes experiências. E assim é conosco também. Muitas vezes, quando nós passamos alguma certa tribulação, né, alguma luta, nós, como homens que somos, né, falhos, pequeninos, fracos que somos, nós desesperamos, mas se olharmos os nossos olhos espirituais, abrimos os nossos olhos espirituais e vemos que o Eterno está cuidando de nós em todas as situações. Ontem mesmo o Moré Eliarro, ele estava falando sobre isso, Carlos, que é no deserto que o Eterno opera na nossa vida. Porque nós precisamos passar experiências desérticas na nossa vida. Porque se nós não aprendemos a viver em escassez, em abundância, nós vamos esquecer de Deus. A verdade é essa.
A escassez, ela faz com que nós dependemos de Deus. Com que nós entendamos que de nós não temos nada. Nós não conseguimos, nós não temos poder para mudar situações sem Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, e aí fazemos a nossa parte, o Eterno muda atitudes. Então nós vamos começar a parashá, lendo o livro de Bemidbar, né, capítulo 1, do verso 1, que diz assim: falou mais Adonai a Moshe no deserto. Daí vem a palavra, o nome do livro e da parashá, Bemidbar, no deserto. No Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: faça o censo dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo homem, cabeça por cabeça, roxo por roxo. Ele estava contando os líderes, né? Aqui já, se nós tivemos algumas parashotes atrás, uma contagem, um censo. E aqui o Eterno está contando novamente. E é interessante, nós vemos que na Torá ele está fazendo menção de o segundo ano. Então, o que o Eterno estava fazendo ali? O Eterno estava fazendo um balanço de seus filhos, um balanço de seu povo. Né? Assim como um empresário que precisa de ter o conhecimento do seu estoque de mercadoria, porque uma empresa que não tem controle do seu estoque é uma empresa que ela tem uma tendência de não dar certo. Ela precisa ter o controle do seu estoque. Ela precisa ter o controle das suas finanças. Então aqui nós vemos o quanto o Eterno é organizado. O quanto o Eterno se preocupa em padrões. O segundo ano da saída do Egito, né? O outro censo. Eu quero saber como está o meu povo. Lembrando que ali no bezerro de ouro tivemos pessoas que perderam as suas vidas, né? Na Vodazará, no pecado do bezerro de ouro, né? Então, o Eterno, ele quer fazer um censo, ele quer ver como estão os seus filhos, como está tribo por tribo. E assim o Eterno olha para nós. Claro que o Eterno conhece todos nós, mas ele age com padrões. E nós precisamos entender esses padrões. Ciclos. A cada 6 dias temos um dia especial, que é o Shabat, né? Nós estamos vivendo um ciclo agora, e nós vamos falar um pouco sobre isso hoje também, vou tentar falar, né? 49 dias, 7 semanas. O que significa esses 49 dias, 7 semanas? Alguém lembra o nome? Contagem do Homer. Olha que interessante. E na contagem do Homer, no finalzinho da contagem do Homer, nós temos uma parashá que fala sobre contagem, padrões. Nós temos que entender que existem padrões. Por exemplo, nós temos o Kabbalah de Shabat na sexta-feira. Um padrão, nós vemos aqui, temos algumas rezas, temos louvor, mas temos padrões. No Shaharit, padrões do começo ao fim. Na Minhá, padrões do começo ao fim. E talvez a pessoa pode se perguntar, mas por que eu preciso participar disso tudo? Por que eu preciso de estar fazendo dessa forma? Eu não posso fazer igual antigamente a gente pensava, um culto ao ar livre, né? Um culto sem uma sequência, né? Não. O Eterno já deu entendimento para os nossos sábios para que haja um padrão. Por exemplo, o padrão que é adaptado, que é colocado nas nossas liturgias, não é à toa. Nada é por acaso. Nós começamos, por exemplo, nós contamos Matovu. Nós começamos, reza por reza, até o Shema, até o Halel, para estarmos preparados para adorar o Eterno, para chegar a elevarmos o nosso nível espiritual. A Minhá, por exemplo, nós fazemos toda a liturgia para chegar o quê? Para receber a Torá. O Eterno está falando aqui sobre o Sinai. Ele falou na porta da tenda da congregação, ou seja, na porta do Mishkan. Por quê? No Sinai, porque ali foi outorgada a Torá, no Sinai. Nós vamos ter Shavuot agora. Após um ciclo de 49 dias, 7 semanas. Em 50º dia, Shavuot. E o que nós vamos comemorar com Shavuot? Que agora
fazendo a contagem do homem, representando a busca da elevação espiritual, nós vamos comemorar o recebimento da Torá. Isso é muito forte. Moré, mas por que eu tenho que fazer isso todos os anos? Porque o Eterno tem padrões e nós não temos padrões. E nós precisamos adaptar esses padrões em nossa vida. Nós temos padrões, por exemplo, para levantar. Fazemos Modéani de manhã, né? Eu sempre ensino aqui no Bnei Mitzvah. Faz o Modéani de manhã. Faz a lavagem das mãos, Netilat Yadayim. Faça a Yashar, depois de usar o banheiro. Faça o Shema. Padrões para que você possa estar pronto para encarar os desafios da vida, porque a vida é um desafio. Na vida, quando nós começamos o dia, nós temos que enfrentar o nosso eu, a nossa vontade, o nosso ego, e temos que enfrentar a vontade do mundo contra nós, porque nós somos luz. E uma luz semeia as trevas, a tendência é ela ser subjugada. Mas quando a luz é forte o bastante, ela vai iluminar as trevas. E aí nós, quando estamos na nossa vida secular, o desafio é você fazer a diferença. E Yeshua fala sobre isso. Não se pode pegar uma candeia. O que é uma candeia? É uma lamparina. É uma lâmpada. Naquela época a lâmpada era feita com azeite. Hoje a lâmpada é essa, né? Artificial, né? Mas era uma lamparina. Não se pode pegar uma candeia, uma lamparina, e colocar embaixo da cama. Porque ela precisa iluminar o local que ela está. E assim somos nós, padrões. Por isso que nós ensinamos tantos padrões. Faça brahá. Vai comer, faz a brahá do pão, do vinho. Faz a shakol, faz a mezunot. Porque são padrões que nós precisamos adaptar na nossa vida. E o Eterno, ele é organizado. O Eterno, ele é detalhista. O Rabi sempre fala isso aqui, né, Rabi? Ele é detalhista. Preste atenção nos detalhes de Deus. Preste atenção naquilo que o Eterno está falando para nós. Nós aprendemos a paraxá passada, se não me engano foi a Arebes que nos ensinou, eles colocam diante de ti a bênção e a maldição, não foi, Arebes? Mas preste atenção. Como você vai tomar posse da bênção e sair fora da maldição? Padrões. Comece a ter padrões divinos na sua vida. E o Eterno está falando sobre padrões aqui, né? Bom, eu gostaria de falar agora, entrar no capítulo 2, que fala sobre o acampamento, como nós estamos falando sobre padrões, o acampamento do povo de Israel. No capítulo 2, fala assim, e o Eterno falou a Moshe e a Aaron, dizendo, cada um sob o seu estandarte, com as insígnias da tribo de seus pais, assim os filhos de Israel acamparão de fronte, ao redor da tenda da reunião acamparão. E aos que acamparão voltados para o oriente serão os do estandarte do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos. E aí ele continua, falando como cada um tinha que se acampar no deserto. Primeiro ele faz uma contagem, ele manda fazer um censo, e depois ele fala, vocês vão se agrupar dessa forma. Então vamos ver o que o Eterno está falando sobre isso. É a estrutura geral do acampamento de Israel. O acampamento era dividido em 4 grupos principais, cada um composto por 3 tribos. No centro do acampamento está o tabernáculo, ao redor do qual os levitas acampavam, para protegê-lo e ministrar as tarefas sacerdotais. Então nós vamos ter essa sequência do acampamento, por isso que eu falo padrões. O Eterno está preocupado com padrões, porque os padrões do Eterno é diferente dos padrões do mundo. E nós temos que aprender a viver em padrões, aprender a viver um cotidiano divino. Então era acampado 3 tribos, né? De cada lado. Aí ficava uma tribo, Judá, Issachar, Zevulon. Depois, do outro lado, Reuven, Simeão e Gade. Depois, do outro lado, Efraim, Manassés e Beniamim. E do outro lado, Dan, Aser e Naftali. Então, o Eterno, eu trouxe uma figura para a gente entender. Olha como que eles se organizavam em volta do Mishkan. Olha como que era lindo. Por isso que
Bilã, quando olha, né, aquele acampamento, né, que foi contratado pelo rei, pelo rei lá, eu esqueci o nome, por Balaque. Bilã, quando olha aquele acampamento, né, e o Eterno não permite que ele faça nada, mas eu tenho certeza que dentro dele ele olhava, ó, que acampamento mais lindo, né? Que coisa mais linda, né? Aí fala a bênção sobre o povo. Mas olha que coisa mais linda, todos tinham o seu lugar. Olha, nós vamos ver aqui, ó, a tribo de Simeão, Reuven, Gade, ficava aqui, para nós aqui do lado esquerdo, né? Ó, então aqui, Simeão, Reuven e Gade está a sul do tabernáculo, do Mishkan. Aqui vem Zebulon e Judá e Issachar, está a leste, certo? De frente à entrada do Mishkan. Olha que interessante. Então a tribo de Judá, aqui você vai ver a tenda de Moshe, de Aharon, né, de frente à entrada do Mishkan. Então, quando o Eterno falava a porta da tenda do encontro, né, que fala assim, que é a porta do Mishkan, ele falava justamente aqui, ó, mais ou menos nesse rumo aqui, ó. Então nós vamos ver aqui do outro lado aqui, né, que está a norte, Naftali, Dan e Asher. E a oeste, né, nós vamos ver aqui Gerson a oeste. E atrás dele, Benjamim, Efraim e Manassés, certo? Então o que eu quero dizer com isso? Para cada um, o Eterno tinha uma determinada função. A tribo de Judá, né, e a tribo de Levi, elas ficavam responsáveis a tribo de Levi, responsável pelo Mishkan, pelo o serviço no Mishkan. As outras tribos, cada uma tinha uma função específica. E nós vamos ver isso dentro da sinagoga do Eterno. Por exemplo, aqui na sinagoga, nós temos aqueles que ministram, nós temos aqueles que trabalham, como Shamash, certo? Que desempenham o seu papel. Temos os músicos, certo? Temos pessoas que trabalham nas finanças, temos pessoas que colaboram de alguma forma aqui, cada um é chamado para um trabalho diferente. Agora você imagina, se todos aqui quisessem ensinar, ou melhor, querer você pode, mas se todos fossem fazer o papel de ensinar, todos aqui, faz uma fila, todos aqui ensinando, não ia dar certo. Tem aqueles que ensinam, tem aqueles que aprendem. Tem aqueles que trabalham no andamento da obra, certo? E tem aqueles que ajudam de outra forma. Tem aqueles que administram, nós temos um líder, certo? Nosso rabino, né? Que é o Rosh Yeshivá, que é o rabino líder da congregação. Também, já pensou se todos quisessem ser rabino? Misericórdia. Você que não está ouvindo, a Arebs comentou aqui que na distribuição das terras, a única que não recebeu terra foi a tribo de Levi. Mas porque eles tinham um papel que era um papel de muita responsabilidade, que era a cuidar do Mishkan e posteriormente do Beit HaMikdash. Por quê? Porque era elevação espiritual. E não era qualquer pessoa que podia, ou qualquer tribo que podia cuidar, ela tinha que viver para aquilo. Ela tinha que dedicar a sua vida, todos da tribo de Levi que trabalhavam no tabernáculo, ou seja, no Beit HaMikdash, eles tinham que dedicar a sua vida. Por isso, né, que tinha que haver o dízimo, que o Eterno impôs. Porque precisava se sustentar aqueles que levavam o bem mais precioso, o tesouro mais precioso, que era a entrega ou a conexão com Deus. Agora imagina se não tivesse a tribo de Levi. Ou seja, se não tivesse Beit HaMikdash. A tendência era dispersar. Aí de repente alguém pode te perguntar, mas por que nós temos que ir na sinagoga? Por que nós temos que estar na sinagoga? Porque aqui nós temos uma conexão. Aqui onde você vem no Shabat, ou em todos os Shabatot,
para ter uma conexão com o eterno, para ter padrões que te levam à elevação espiritual, para se conectar com o eterno. Por isso que nós fazemos o Kabbalah de Shabbat, depois nós fazemos o Havdalah. Agora estamos preparados para enfrentar mais 6 dias aí de luta. Porque nesse Olam Hazé, são padrões que o eterno instituiu para que nós possamos ter esse contato. E olha que interessante, outra coisa muito interessante. Se nós olharmos aqui a distribuição das tribos, se tivermos um olho mais microscópico, você vai ver que nenhuma tenda, até o Rabino já ensinou sobre isso aqui, ela ficava posicionada de uma forma que um ficasse olhando ou vigiando a outra tribo. Ela era distribuída de uma forma que cada um virava para um lado para que aquele vizinho não ficasse olhando para o outro vizinho, não ficasse reparando. Então o Eterno, ele fez as coisas, ele instituiu as coisas meticulosamente, para que todos fossem um, e todos eles estão protegendo o bem mais precioso que eles tinham, que não era ouro e prata. O bem mais precioso que eles tinham era aqui, ó, o Mishkan. Porque aqui no Mishkan era onde a presença divina vinha. Ó, aqui, ó, tá vendo uma coluna aqui? Aqui é uma coluna. É uma coluna de fogo, lá no Santos dos Santos, no Kadosh HaKadoshim. Esse era o bem mais precioso que todo Israel possuía. A conexão. Por isso que o Shabat para nós, meus ahim, hoje nós não temos Beit HaMikdash, nós não vivemos em Jerusalém. Nós não podemos sair daqui, por exemplo, nós temos 3 festas principais, que são Pessa, chamada festa de peregrinação, Pessa, Shavuot e Yom Kippur. Essas 3 festas, as pessoas saíam de onde estavam e iam até Jerusalém para participar daquela festa. Shavuot, por exemplo, em todo ano era guardado, separado uma oferta, e é o que nós ensinamos aqui também, nós vamos fazer agora em Shavuot, eu já vou falar isso para vocês, para que nós nos preparemos. Separava-se então uma oferta. Na contagem do homem, o que é a contagem do homem? O homem era um fecho de trigo, ou de cevada, ou de centeio, que era separado para que quando chegasse o 50º dia, eles levassem a sua oferta até Shavuot. E olha que interessante, a palavra do Eterno, a Torá fala assim: não vos apresenteis de mãos vazias. Por quê? Padrões. Então, a contagem do homem é para elevação espiritual, porque você vai trabalhar a sua Sefirot, né? E quando chega em Shavuot, comemora-se a outorga da Torá e se faz uma oferta de agradecimento por tudo que o Eterno fez. Moré, mas de repente você pode pensar, precisa disso mesmo? Precisa. Porque, como eu disse, o maior tesouro que nós temos é a presença de Deus na nossa vida. Nesse mundo, tudo é passageiro. Carro estraga, carro enferruja, a casa é demolida, certo? Se tiver uma enchente, só nós vimos. Quantas pessoas ficaram sem casa por causa dessa enchente que teve lá no sul? Misericórdia. Quando nós temos uma ilusão de propriedade, sabia disso? Nós temos, não é que eu estou desanimando ninguém aqui, não. Todo mundo tem que correr, lutar para ter o seu espaço, sua casa. Não estou falando disso, não. Mas temos uma ilusão. O que não pode acontecer é o nosso coração estar preso nessa ilusão de propriedade. Mas ajunteis tesouros no Shamai. E o que é juntar tesouro no Shamai? É viver a vida segundo propôs o padrão de Deus. Porque esse padrão traz vida. Nós aprendemos semana passada. Escolhe a bênção, a obediência. Padrões de vida, padrões divinos. Agora o padrão do mundo, o que traz? Vício, depressão, tristeza, angústia, egoísmo e morte. Entendeu? Então você pode ver, quando a pessoa é muito pega nessas coisas do mundo, é quando ela mais sofre. A pessoa que mais sofre é a pessoa que se apega. Agora, quando você é presa, é pego, é apegado nas coisas divinas, é o maior tesouro. É o maior tesouro que nós temos. E aqui, ele se posicionava dessa forma porque eles entendiam esse tesouro. Continuando, olha o simbolismo e o significado. A organização e ordem, né, que era disposta.
A disposição do acampamento destaca a importância da ordem divina com toda a tribo, sabendo o seu lugar específico. Isso é muito interessante. Porque talvez a pessoa está na sinagoga, mas ela ainda não entendeu o seu lugar na sinagoga. E quando ela não entende o seu lugar na sinagoga, ela fica um pouco perdida aqui dentro. Então nós temos que entender para o que é que o Eterno nos chamou. Ele nos chamou para ensinar a Torá um dia? Então eu vou dedicar a minha vida para estudar Torá. Porque um dia o Eterno vai me colocar para ensinar a Torá. Ah, não, ele me chamou que é para servir, para ser um chamash dentro da sinagoga. Então eu vou me dedicar a aprender a servir, aprender a ter um relacionamento com pessoas para que eu possa fazer tal desempenho. Ah, o Eterno me chamou para cantar. Não, então eu vou me preparar, eu vou aprender a cantar, eu vou aprender a ter uma afinação, eu vou fazer um curso para me tocar um instrumento, para que eu possa fazer parte aqui, né, do grupo, para tocar e cantar. Então nós temos que entender o nosso posicionamento e para que o Eterno nos chamou. Agora, não pense você que às vezes tem pessoas que olham, né, o trabalho e falam, nossa, que bonito, eu queria fazer esse trabalho. Mas será que o Eterno te chamou para isso? Será que o Eterno te chamou para outro tipo de trabalho? Não que eu estou falando que ninguém tem que cantar, pelo contrário. Eu acho que todos têm que ter aquilo que o Eterno chamou para fazer. E Paulo fala sobre isso, Shaul fala sobre isso. Uns Deus chamou, o Eterno chamou para profetas, para profetizar, para curar, pelo dom do Rua. E o Rua é que direciona. Continuando. Proximidade ao sagrado. Os Leviim, acampando ao redor do Mishkan, simbolizam a proximidade com Deus e o papel mediador dos Kohanim. Como eu disse, precisava que tivesse os levitas para que nós tivéssemos a conexão. E hoje? Hoje não tem levita. Assim, tem levita, mas hoje não tem o Beit HaMikdash, então não tem o trabalho dos levitas, os Leviim. E hoje, quem que nós temos? Quem que é o nosso Kohen Hagadol? Yeshua. Então nós temos que ter conexão com Yeshua. O judaísmo tem uma grande polêmica. Mesmo messiânico. A pessoa vem para o judaísmo messiânico, ela ama, porque os estudos são maravilhosos. Tivemos um estudo semana passada, todo estudo foi bom, mas o estudo do Rabino, eu fiquei perplexo. 7 céus, e aí a gente começa a juntar, né? Rigoni, não é assim? Né? Rigoni, o Moré Eliar. A gente começa a juntar aquilo que a gente aprendeu lá no sistema, não é? E começa a ver, fica maravilhado. Só que nós temos uma grande polêmica. A pessoa vem para o judaísmo messiânico, ela começa a estudar, aliás, pesquisar, escrafunchar no YouTube, e daqui a pouco, o que ela faz? Ela está tão ortodoxa que ela pensa, será que Yeshua é isso tudo que eu achei que era? E aí, ela começa a abrir mão de uma parte fundamental para nós, que é o Kohanim, ou o Kohen Hagadol, o nosso Kohen Hagadol. Eu falei com o Eterno que eu sempre vou tentar trazer Yeshua para dentro das nossas ministrações. Por quê? A nossa tendência, quando nós começamos a estudar, por exemplo, Kabbalah, algumas coisas, não que a gente já falou que não deve, mas acaba um ou outro estudando. Quando você começa a estudar muito Kabbalah, muito Talmud, muito Mishnah, a tendência é que Yeshua começa a se afastar. Certo? E não é assim. Enquanto a ortodoxia ela perdeu um pouco dessa conexão por causa do Beit HaMikdash, nós não. Nós temos uma riqueza ainda maior, não desfazendo nossos irmãos. Mas nós temos o Kohen Hagadol, que além de Kohen também é propiciação. Que além de sacerdote, também é o servo sofredor lá de Isaías 53, de Shahu. Então nós vivemos a era messiânica, como eu expliquei aqui alguns dias atrás, há mais de 2000 anos, nós vivemos uma era messiânica, uma era não material, mas uma era espiritual, através da morte e ressurreição do Mashiach. Se você entende os padrões, são padrões que o Eterno preparou desde da época da fundação do mundo, desde a época de entrega do povo no deserto, na Torá.
Até hoje. E hoje nós desfrutamos do mais importante, que é a presença, que é a conexão através da morte e ressurreição de Yeshua. Continuando. A unidade e a diversidade. Embora cada tribo tivesse seu próprio estandarte, a identidade, todas estavam unidas em torno do Mishkan, representando a unidade do povo de Israel sob a liderança divina. Eles não podiam se degladiar um ao outro, eles tinham que estar juntos, conviver entre si com amor, ainda que tinham divergências, ainda que tinham opiniões diferentes, como nós vamos ver, por exemplo, a Parashá Cora, daqui uns dias está aí, a Parashá Cora. E você vai ver, existia divergência até entre a família. Né? Na verdade, dentro da família que mais tem divergência, né? Infelizmente, nós temos pensamentos diferentes e muita liberdade. Então, o grande desafio começa, o nosso primeiro desafio começa dentro da nossa família mesmo. Mas são coisas que precisamos entender e precisamos adaptar e nos entender com amor. Tirando dentro da nossa casa, nós temos dentro da sinagoga, que é uma grande família. Divergências de opiniões, aí começa de cultura, né, de interpretação, de posicionamento. Mas eles tinham que viver em união. Eu citei um terrilinho, um salmo aqui, e é uma realidade, eles tinham que viver em união, porque senão o óleo não descia sobre o Correm. E se o óleo não desce sobre o Correm, sobre Aharon, sobre Yeshua, claro, né, é uma figuração que eu estou falando, mas se o óleo não desce, nós não temos um conector, nós não temos um representante, um mediador. Então, quer dizer, vamos entender, vamos decifrar, só há um mediador, nós só conseguimos essa conexão quando há união entre nós. Quando há união, Deus ordena o quê? União, Deus ordena a bênção. Então precisa haver essa conexão. Então a Parashá Bemidbar, ela não está falando só de números, ela está falando de conexão, de padrões, de amor entre o povo. Olha que exemplo, eram mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Mais de 600 mil homens, que eles tinham que viver bem entre si. E eles viviam. Claro que existia, né, acontecia existiam sim algumas divergências, mas eram sanadas ali, né? Não ia para fora, não ia pedir auxílio, por exemplo, lá de outros povos para ajudar aqui. Não, era resolvido ali dentro. Tem até um mandamento. Se você tem alguma demanda contra seu irmão, resolva com seu irmão, não vá lá fora. Sabia que tem isso? Então, se nós tivermos alguma pendência conosco aqui, resolvemos aqui. E não lá nas nações. Porque qual o exemplo que nós damos para as nações se nós falamos de nós mesmos, se nós brigamos entre nós mesmos? Nenhum. Eu vou fazer parte desse povo? De jeito nenhum, esse povo não se entende nem lá dentro, nem entre eles. Temos que entender a nossa divergência. Agora, olha só. Eu vou citar aqui, eu peço permissão, as divisões das tribos e as sefirot. Porque, só para a gente entender, na Cabalá, as sefirot são os 10 atributos ou emanações através dos quais o Ein Sof, que é a luz infinita, se revela e continuamente cria tanto o mundo físico, o Ein Sof é o eterno na sua plenitude, é a luz infinita, tá? Se revela e continuamente cria tanto o mundo físico quanto os reinos metafísicos. As sefirot são dispostas em uma estrutura específica, que é conhecida como árvore da vida, que reflete tanto a anatomia espiritual do universo quanto a da alma, que é aqui a árvore da vida, Etzheim, tá? Quando nós vemos a distribuição das tribos, essa distribuição das tribos faz uma conexão com as 10 sefirot. Olha que interessante. Olha só, a tribo de Judá é associada a Malhut, que é a realeza. Malhut está aqui, ó, aqui embaixo. Pela sua ligação com a liderança e a realeza. Por isso que nós falamos o leão da tribo de Judá. Por quê? É a dinastia real. E Judá se tornou o primogênito. Ele não era o primogênito, mas ele se tornou o líder da casa de Jacó, ok?
Issachar representa Biná, que é o entendimento, devido à sua dedicação ao estudo, sabedoria da Torá. Então, era uma tribo que se dedicava muito a estudar a Torá. Zebulon, relacionada a Yesod, que é a fundação, pelo seu papel em sustentar as outras tribos através do comércio e o suporte material. Pessoal, olha que interessante. Issachar, ele era responsável pelo comércio. Desculpa, Zebulon. O Rabino não fala aqui que tem pessoas que são chamadas para isso, não é isso, Rabino? 100 pessoas que ela não vai desempenhar um papel um ativo dentro da sinagoga, mas o Eterno chamou ela para sim, financeiramente, estar sustentando a sinagoga. Está fazendo aquilo que o Eterno chamou ele para fazer. Pô, se ele foi abastado, então a tzedakah, ou a justiça, é que ele consiga, ele tem condições de cumprir o papel de ajudar no sustento da sinagoga. Então está aqui, ó. Então aqui, ó, Zebulon era o seu papel sustentar as outras tribos. Eu não estou falando que um tem que sustentar tudo, mas ele faz parte. E aqui temos muitos Zebulon. Baruch Hashem, amém, Rabino? Todos nós fazemos parte? Sim. Mas recebe, né? Matemática divina. Padrões, né? Tudo. O Eterno, ele é matemático. Reuven, ligado a Hesed, que é a bondade, pela sua intenção inicial de salvar Yosef. Então, nós vamos ver que tem pessoas que são muito Hesed, né? Muita bondade, né? O irmão pisou no pé do outro. Não, ele pisou no pé. Não, o outro respondeu com tapa. Não, mas não era tapa. Não é assim, irmão. Foi uma resposta. Ele está tentando, entendeu? Amenizar, né? Porque, na verdade, Reuven, ele está pensando o quê? Não, nós temos que viver em união. Porque se não tiver união aqui, não vai ter a bênção de Deus. Ele está preocupado com isso. Porque aquilo é momentâneo, vai se resolver. Mas a bênção de Deus é o principal, é o tesouro. Então, ele foi chamado para isso. Simeon, conectado a Gevurá, que é a força, pela sua natureza assertiva e às vezes violenta. Então, ao mesmo tempo que nós temos um irmão que é muito Hesed, né, muito bonzinho, nós temos aquele que é mais Gevurá, sabe? Que é aquele que não... ele é bravo, vamos dizer assim, é bravo, irritado, né? Mas precisa, por quê? Muitas vezes, se não tivermos alguém para estar chamando a nossa atenção, ou alguém para ser mais enérgico conosco, nós mesmos não mudamos. Amém? Nós precisamos cair na realidade. Porque o homem tem uma tendência de ser, assim, largado. A verdade é essa. Então, nós não precisamos só de Hesed, né? Nós precisamos também de Gevurá. E nós aprendemos isso agora na contagem do homem. Quem está participando da contagem do homem está vendo isso. Que nós temos que trabalhar todas as nossas sefirot, né? Continuando, Gad representa Netzar, que é a eternidade, pela sua persistência e resiliência nas batalhas. Então, Gad era aquela tribo que estava difícil a batalha, mas ele não desistia, né? Era o taurino, ele vai até o final, ele não para, e vai, resiliência. E temos que ter pessoas resilientes aqui. Imagina, se a gente desistir no primeiro empecilho. Tem pessoas que é assim, começa um trabalho, e ele vai, aí dá uma testada na parede, né, alguma coisa que chama a atenção dele, ou o rabino fala assim, não faz isso não, melhora isso aqui, está errado, e já desistiu. Desanima, volta para trás. Não pode, tem que ter Gad, tem que ter aquele, não, beleza, rabino, obrigado, o senhor me chamou a atenção, beleza, vou mudar, vou melhorar, certo? Vamos lá, e vamos. E assim vamos prosseguindo. Então precisa de ter aquele que vai impulsionar, vai nos direcionar, entendeu? Efraim, associado a Rohmá, que é a sabedoria, pelo seu papel com a liderança e inovação. Então o Efraim é aquele que traz ideias novas. Rabino, a liturgia está legal, mas já pensou se a gente fizer isso? Né? Ele tem umas ideias legais, né? Então, já pensou se a gente... Precisa de ter isso. Manassés, relacionado a Tiferet, que é a beleza, pela sua harmonização das qualidades de seus ancestrais. Então ele está preocupado assim, vamos fazer uma coisa bonita para o Eterno, porque o Eterno merece. Então temos pessoas aprendendo decoração que
Que coisa mais linda são as nossas decorações de festas. Eu acho lindo. Não, mas eu acho, não é que eu estou puxando, não. Mas eu acho lindo mesmo. E precisa, porque o Eterno, ele merece o melhor. Dá uma olhada na nossa sinagoga. Você acha que qualquer sinagoga que tem uma cadeira dessa, de madeira, com veludo, você acha que qualquer um senta numa cadeira assim? Não, olha o tamanho da nossa sinagoga. Por quê? Porque tem pessoas aqui, nosso rabino, nossa liderança, eles se preocupam com isso, ó, fazer o melhor. Um Aron desse. Gente, esse Aron, ele é feito de... Deixa eu ver se eu lembro. Ai, não vou lembrar. Ele é... não vou lembrar, não. Me ajuda aí, rabino. Eu esqueci. É uma madeira nobre. Não acha? Não, eu esqueci. Eu vou lembrar. Daqui a pouco. Não é jatobá. Ó, não é jatobá. Bálsamo. Isso. Baruch Hashem. Gente, imagina. Não é qualquer um que tem isso, não. Vocês entendem que não existe mais para comprar bálsamo. O bálsamo é madeira de demolição que você vai achar de uma fazenda que foi demolida há 300, fazendo mais de 100 anos que foi demolida. Quase 300 anos. Pois é um bálsamo, né? Mas cura mesmo. Está aqui dentro. Baruch Hashem, a nossa Torá. Agora você vê, precisa disso? Tem umas pessoas que vão falar isso. Nossa, mas precisa disso tudo? O Eterno é simples, não é nada. Ele mandou fazer a menorá de ouro e tinha que ser de uma fundição só. Pensa. O Eterno é simples? Não é nada. Simples somos nós, simplórios, no nosso pensamento. Isso aqui é para demonstrar a santidade e a beleza do Eterno, o quanto ele merece o melhor. É para isso que serve isso. Não é para nós, é para o Eterno. Então vocês estão entendendo que, segundo a sabedoria judaica, rabínica, cada tribo tinha o seu chamado, tinha a sua função específica. Benjamim, conectado a Rude, que é esplendor, devido à sua modéstia e devoção. Dan era ligado a Gevurá também, que é julgamento pela sua função como juiz. Dan, ele é considerado, se eu não me engano, uma serpente veloz. Se eu não me engano, é Dan. Porque ele era uma tribo de guerra. É dito que, o Midrash conta assim, que Esav, quando foram enterrar Yaakov, e Esav começou a ter uma discussão ali, porque não queria que Yaakov fosse enterrado na Marpelá, na gruta de Marpelá. Dan era meio surdo, ele não parava não. Dan saca da espada e vai lá e mata Esav. Ele sem conversa. Mas podia? Esav não. Os dois ao mesmo tempo. O Midrash fala isso. Ele não tinha muita conversa, Dan era meio doido, entendeu? Eu não estou falando que você tem que ser assim, viu, irmão? Mas tem pessoas que falam, tipo assim, do jeito que vem, vai, entendeu? Às vezes é bom, às vezes não, tem que ter um equilíbrio, tá? Asher, estou acabando, representa Rude, que é esplendor pela sua bênção de prosperidade. Naftali, na verdade, conectado a Netzá, que é a perseverança pela sua agilidade e capacidade de superação. Então você vai ver que algumas tribos, ela tem a ver com outras tribos, mas a conexão entre elas tem que ser a mesma. Tem que ser muito grande, para que possamos, assim, superar, né, ter a superação dentro do povo de Israel. O Rashi, ele fala o seguinte: cada um sob a sua bandeira, segundo os sinais das casas de seus pais. Aqui está em Bemidbar 2:2, o comentário de Rashi. Rashi comenta que essas bandeiras eram semelhantes às bandeiras que os anjos têm. Agora ficou. Anjo tem bandeira? O Rashi está falando isso. Vamos ver a interpretação? Isso sugere que a organização das tribos refletia uma ordem celestial, similar à organização dos anjos, reforçando a ideia que a disposição das tribos tinha um significado espiritual profundo. Bom, nós entendemos que da mesma forma que existe o Beit HaMikdash aqui, né? O Beit HaMikdash foi construído, o Mishkan, também existe o Mishkan dos Mishkans, que é o celestial. Da mesma forma, os anjos também são posicionados, é isso que Rashi está falando. E eu vou falar um outro versículo aqui.
Yeshua disse assim, tudo que for ligado aqui na terra é ligado no Shamai, céu. Da mesma forma que que os céus são organizados, é isso que o Urash está falando. Nós temos que ser organizados aqui, em comunhão, para que, mais uma vez, fazendo uma correlação com o Terrilim, para que o Eterno possa abençoar. Então, o Eterno criou essa organização para que refletisse aqui embaixo como é lá em cima. Olha que coisa linda. Então, a organização da sinagoga tem que ser uma bênção, porque tudo que é aqui embaixo reflete lá de cima. E se nós não estamos tão organizados, é porque nós precisamos ter mais Shamai, força espiritual em nós, para que possamos nos conectar. Olha que coisa linda. Rambam também fala. Rambam explica que a organização das tribos ao redor do tabernáculo refletia a ordem divina e o padrão estabelecido no céu. Olha o que o Rambam fala. Então, o Eterno já estabeleceu um padrão para nós. Rambam, que é o Marmânides, né? Não é o Maimônides, é o Marmânides, que existe dois Rambam, o Rambam e o Rambam. Frequentemente alude o conceito místico em seus comentários, que é sugerido que a organização das tribos tem um paralelo com a ordem celestial e espiritual. Por isso que as coisas na sinagoga têm que ser com ordem e decência, porque ela reflete o divino. É como se nós fôssemos o espelho. Olha que coisa linda. Ninguém nunca pensou isso. Eu nunca pensei isso, mas imagina. Nós somos os espelhos espirituais de Deus, de tudo que acontece no Shamai. Por isso que em Apocalipse, a nova Jerusalém vem, desce e se acopla aqui, porque agora não mais o espelho, mas o original vem até nós. Amém? E eu termino aqui, 1 Coríntios 12:12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é o Mashiach. Nós entendemos, Paulo disse que nós somos o corpo e o Mashiach é a cabeça. Então o Mashiach é a cabeça de nós, o Mashiach é o que nos guia, né? Nós somos o corpo dele, e um corpo ele precisa estar em conexão, todos os membros juntos, né? A organização das tribos reflete a estrutura do corpo de Mashiach, onde cada membro tem um papel específico e importante, contribuindo para a unidade e um funcionamento harmonioso de todos, Baruch Hashem. Então, Bemidma está falando para nós, sejam organizados, tenham comunhão para que o Eterno possa, a mesma forma dos milagres que aconteceu lá com o povo de Israel, lá no deserto, também aconteça grandes milagres, grandes maravilhas, e que nós possamos estar preparados para a volta do nosso Mashiach, que ele não vem mais como um servo sofredor, mas ele vem como o leão da tribo de Judá, como Meler Mashiach, o descendente de Davi, aquele que vai se sentar no trono e vai reger as nações com vara de ferro. Amém? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe a todos vocês. Eu agradeço a oportunidade. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.